Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros de direito tributário. E nesse nosso encontro de hoje nós temos que conversar sobre esse tema aqui, a denominada responsabilidade tributária. Claro que aqui todos nós temos que ter primeiro e necessário cuidado para empregar bem essa expressão, porque responsabilidade aqui não está sendo fixada, ou pelo menos não está sendo pensada no sentido comum da palavra, no sentido coloquial, muito pelo contrário. Nós estamos definindo aqui uma ideia de responsabilidade muito relacionada, muito fixada dentro de uma imposição de um dever, onde a lógica da obrigação tributária vai surgir. Na verdade, responsabilidade é um pedacinho no tratamento das nossas obrigações, como nós destacamos naquele encontro que versava sobre obrigação tributária. Na verdade, como ali adiantado, quando pensamos a ideia da obrigação tributária, nós temos, acima de tudo, uma fixação em um sentimento no qual esta definição do nosso dever, ele envolve ali um sentimento que sai um pouco do senso coloquial e vai traduzir esse aparecimento de pessoas muito especiais. Quer dizer, nós podemos lembrar sempre do que nós estamos lidando aqui. Quer dizer, pensar em alguém ser responsável ou não ser responsável envolve esse sentimento mais tradicional daquele nosso conceito de obrigação. Porque, vejam, toda vez que pensarmos uma obrigação, nós temos que reconhecer, acima de tudo, a existência de duas pessoas. Um credor e um devedor, genericamente pensando. Um devedor, aquele que vai cumprir, que vai pagar, que vai ser obrigado a esse tipo de comportamento. E claro, inevitavelmente, dentro de qualquer obrigação, você tem esses dois polos. Você tem o polo que vai exigir e o polo que vai ser exigido. E é nesse aspecto que vai surgir a nossa tese da responsabilidade. A figura do responsável tributário não é ninguém senão a própria pessoa que vai aparecer como obrigada, mas obrigada com algumas qualidades um pouco particulares. Quer dizer, já que estamos pensando a ótica de uma obrigação, nós falamos na aula que conversamos sobre a obrigação tributária, que a obrigação envolve todos esses elementos. Só que dentro desses elementos se destacava esse daqui, o nosso elemento da sujeição passiva, essa ideia da sujeição passiva envolvendo, claro, inevitavelmente, uma pessoa obrigada, e aí no sentido bem técnico da palavra, não é uma obrigação qualquer, é a fixação de um dever que vai exigir, portanto, a imposição e o cumprimento de determinada prestação. É nesse campo que nós vamos criar a tese da responsabilidade. É aqui dentro que nós vamos parar e pensar o seguinte, bom, de quem vai ser fixado, ou contra quem vai ser fixado esse dever? Em cima de quem que nós vamos impor essas determinadas das nossas obrigações? E aí, para tanto, o que acaba surgindo numa realidade bem inevitável como tal? É que vai vir a estruturação normativa a pensar o seguinte, bom, vamos objetivar aqui claramente a satisfação do recebimento tributário. E aqui nós temos que, acima de tudo, partir do pressuposto de que essa obrigação não é decorrente de vontade de nada, muito pelo contrário, ela vem da lei, e vindo da lei, o que vai pensar o nosso legislador? Bom, então, vamos brincar de uma maneira a mais confortável possível, do ponto de vista do Estado, evidentemente, de quem vai ser essa pessoa a cumprir. Ou seja, nós estamos dentro do cenário da sujeição passiva, onde você tem lá, clara e naturalmente, como sujeito passivo, uma pessoa que é identificada como sendo obrigada a fazer o pagamento. Essa pessoa que é obrigada a fazer pagamento, ela, no final das contas, estará identificada na norma jurídica tributária. Ou, no português mais direto e claro, ela vai estar identificada na lei. É a lei tributária que vai chegar e falar assim, opa, aqui nós temos que fixar esse nosso dever. Em razão dessa máxima da lei tributária, claro, podemos ainda lembrar que não é um contrato que vai mexer nisso. Ou, como disse o artigo 123, as disposições contratuais, as convenções particulares, aquilo que você negociou na vida prática, isso não tem nenhuma validade contra a Fazenda Pública. O que me importa é perceber o seguinte, na hora que eu estou fixando esse dever, quem é a pessoa que vai ser obrigada a cumprir? Ou seja, na hora que eu estou fixando esse dever, eu vou olhar para frente e vou imaginar o seguinte, opa, peraí, sobre quem é que eu vou colocar essa nossa imposição? E aí joga-se ali, efetivamente, toda uma reserva de lei para definir qual é a pessoa obrigada a fazer o nosso pagamento. Então, não esqueçam jamais, sujeito passivo de uma obrigação tributária, especialmente pensando, o sujeito passivo da obrigação tributária
principal é aquela pessoa que está indicada na lei, sempre na lei, com reserva legal, ou seja, assunto que só a lei pode tratar e que no final das contas vai impor um pagamento contra determinada figura. Essa imposição de lei é que acaba tendo um reconhecimento muito claro e evidenciado, ou seja, essa nossa fixação de lei é que vai trazer efetivamente ali a identificação, deixa eu olhar quem inclusive é mais fácil para ser o exigido desse dever. E ainda aproveitando dos conceitos já conversados, e me refiro sempre àquela aula que conversamos sobre a obrigação tributária, nós temos que tratar sujeito passivo como um gênero, ou pelo menos um grande grupo que admite duas identificações ou uma subdivisão. Dentro dessa perspectiva de quem a lei impõe para o pagamento, o próprio artigo 121 estabeleceu, olha, peraí, nós temos a figura do contribuinte, que é aquela pessoa que tem o dever de fazer o pagamento, mas ele acaba tendo uma prática de ser ele também o relacionado diretamente com o fatiador. Ou seja, no final das contas, não esqueçam disso jamais, o contribuinte não é simplesmente quem está pagando o tributo, ao contrário, o contribuinte é aquela pessoa que está pagando o tributo porque ele não só tem um dever fixado na lei, mas ele, acima de tudo, ele tem também uma relação direta com o fato gerador. E o que eu vou chamar de responsável, disse já o artigo 121, é aquela pessoa que vai ter o dever de fazer o pagamento sem qualquer relação direta com o fato gerador. Vejam, a lógica e toda a teoria da responsabilidade tributária procura exatamente isso. De quem é mais fácil fixar esse dever? Sobre quem nós vamos poder exigir ou quem nós não vamos exigir? Como é que eu vou lidar com essa fixação do meu dever tributário? Porque, claro, é natural imaginar o seguinte, quem pratica o fato que submete à vida tributária acaba tendo uma prática evidente de ser a pessoa exigida para tanto. Então nós vamos ter de uma maneira bem direta e natural a fixação de um dever no qual eu vou colocar ali efetivamente a pessoa que pratica o fato que gera a riqueza a ser tributada como obrigada a pagamento. Só que nesse caso eu estou identificando o contribuinte. Só que também em muitos casos identificar o contribuinte me dá um trabalho danado e não é muito prático na vida concreta. Um exemplo que eu sempre gosto de ilustrar para todos é imaginarmos que dentro dos tributos nós temos hoje talvez a figura mais pulverizada da sociedade, que é a figura da contribuição previdenciária. Todos nós pagamos ou de alguma maneira estamos ligados a uma ideia de contribuição previdenciária. Claro que muitos de nós dentro de uma vida profissional, então nós temos lá nosso ambiente de trabalho e aí consequentemente vem uma fixação e vejam, eu não vou querer pensar cada um dos segurados da Previdência para virar para fora e dizer, meu amigo, você é contribuinte, não esqueça de pagar seu tributo. Eu viro para o empregador e falo assim, empregador, é você que vai pagar. Se você desconta, se você não desconta, se você retém, se você não retém, não importa. O que eu quero é que na vida profissional, em vez de eu virar para cada um dos nossos profissionais em geral e jogar para eles, olha, não esqueça de fazer o pagamento do seu tributo, eu viro para os empregadores e falo assim, olha, é você que tem esse dever. Mesmo num vínculo de emprego doméstico, vejam que é o empregador que vai ter esse dever. Só que no final das contas, se nós formos parar e pensar bem, não é dentro dessa vida ali a figura mais frequente de identificar que esse empregado doméstico não tem como virar para ele e falar assim, não esqueça de fazer o pagamento do tributo. Na verdade, nós temos aí vários poréns em questão. E nesses vários poréns, nós temos uma grande realidade, que é reconhecer o seguinte, olha, é fato de que, de alguma maneira, é mais simples, mais fácil, mais prático para a própria administração tributária ter que se relacionar apenas com os empregadores. Só que se eu for parar e pensar bem, não é o empregador que está patrocinando aquele fato tributável. Quer dizer, não é o empregador que está diretamente relacionado com o fato tributável. Ele até pode estar envolvido naquela situação, mas não é dele a relação direta. Então, de alguma maneira, eu tenho que construir isso de uma tese diferente.
É aí que surge a nossa tese da responsabilidade. Quer dizer, a fixação do responsável, ou melhor até, usando essa palavra do responsável tributário no sentido mais técnico possível, o que nós todos temos que nos preocupar sempre é com isso. O responsável tributário é aquela pessoa que o legislador olhou e pensou o seguinte: olha, nesse caso aqui é muito mais simples eu impor o dever sobre fulano do que sobre o ciclano, que tem a relação direta com aquele fato que está gerando a tributação. Mas na hora que eu miro e falo assim, opa, ali tem uma pessoa mais simples de me relacionar, claro que isso facilita bastante. Um dos princípios básicos no qual sempre se prendeu a vida da tributação é exatamente essa ideia da praticidade. Quanto mais prático o tributo for, melhor para todo mundo. Quanto mais prático o tributo for, mais fácil para o fisco arrecadar. Quanto mais prático o tributo for, mais fácil, inclusive, para a própria sociedade conviver com o tributo. Quanto mais prático for, menos custo para o Estado e para os particulares vai reduzir a nossa imposição tributária. Então, sempre se buscou essa ideia de praticidade. Sempre se buscou essa ideia de praticidade. Essa ideia de praticidade vai ficar muito externada aqui, quando você procura, mediante a facilidade de fazer uma lei. Porque não esqueçam, sempre tem que ter lei para fixar essa obrigação. Sempre tem que ter lei para impor a alguém a condição de responsável. Mas, ainda assim, como tudo no tributo decorre da lei, é fácil a esse legislador olhar e falar o seguinte: opa, em cima de quem nós vamos? Em cima do empregado ou do empregador? Então vamos em cima do empregador. Mesmo na relação doméstica, vamos em cima do empregado ou do empregador. Mesmo na relação qualquer que seja, vamos em cima de quem é mais fácil. Então é aí que surge a ideia da responsabilidade. E isso vai ter uma importância absolutamente significativa para todos nós, porque o responsável, meus amigos, o responsável, é claro, é o sujeito passivo da nossa obrigação. Só que ele é o sujeito passivo de uma maneira indireta. Muitos até não gostam de usar a palavra responsável, mas é claro, não gostam brigando contra o código, porque mal ou bem o Código Tributário chama a todos de responsável tributário. Mas o fato é que mesmo aqueles que não gostam reconhecem que na técnica da tributação é possível esse legislador olhar e falar o seguinte: opa, deixa eu estabelecer aqui em cima de quem nós vamos exigir. E aí, esse em cima de quem vai ser o exigido, no final das contas, é basicamente olhar a esse legislador e reconhecer que ele está mirando aquela pessoa mais fácil da fixação do nosso dever. Entre um correntista de banco e a instituição financeira, eu tenho não sei quantos milhões de correntistas e poucas instituições financeiras e todas pessoas jurídicas. Mais fácil, então, em cima dessas pessoas. Vamos em cima delas, é muito mais simples. Então, a lógica da nossa fixação tributária vem um pouco por aí, vem um pouco em razão dessa prática de que procure efetivamente observa as figuras que podem ser mais simples nessa arrecadação. Sempre para os olhares da Fazenda Pública, sempre para os olhares do interesse da arrecadação tributária. Mas, de qualquer maneira, nós todos podemos reconhecer que, para essa figura do responsável, nós estamos então criando uma qualidade de imposição indireta. Claro que quando eu falo indireta, alguém suportará o dever de pagar o tributo, que não é aquela pessoa que está praticando efetivamente o fato gerador da obrigação. Esse é o sentimento que nós temos que levar quando falarmos de responsabilidade. Ela está lá na raiz do artigo 121 e vai ter, de uma certa forma, esse conceito melhorado no nosso artigo 128. Porque esse artigo 128 vai olhar e vai falar o seguinte: opa, deixa eu reforçar alguns elementos. Primeira coisa, sempre decorre de lei, sempre decorre de lei. E aqui, quando pensarmos essa decorrência de lei, essa lei tanto pode ser o Código Tributário Nacional, quanto a lei de cada um dos nossos tributos em questão. Então, eu tenho vários casos de responsabilidade no próprio CTN. Só que aí já vem essa outra grande consequência aqui. Vejam que a nossa definição de responsabilidade no Código não se dá de maneira alguma pensando uma certa taxatividade. Nós vamos encontrar vários casos de responsabilidade. Vários.
Nós vamos falar deles na sequência. Mas esses casos todos de responsabilidade que estão no CTN não são estabelecidos de modo taxativo. Muito pelo contrário. Esses casos todos que estão no CTN serão previstos ali em nome dos casos em que você pode verificar uma incidência para vários tributos. Então, eu vou poder pensar, por exemplo, que quem compra um imóvel assume as dívidas tributárias que recaem sobre aquele imóvel. Só que aí eu envolvo uma regra que pode ser dada para o IPTU, para a contribuição de melhoria, para algumas taxas, para o imposto rural. Quer dizer, você cria e traz para o Código Tributário casos que serão entendidos como aplicáveis genericamente a vários tributos. É a qualidade do Código Tributário como norma geral. Agora, isso não afasta, isso não exclui, não afeta a possibilidade de eu fixar também dever em cima de outras leis de cada tributo. E aí é que nós temos que reconhecer uma certa realidade, uma certa preocupação. Porque na forma pela qual o Código Tributário está pensando, nós vamos acabar tendo, dentro dessa ideia de responsabilidade, um sentimento de que o mais fácil, por incrível que pareça, é conhecer os casos que vêm lá do Código Tributário Nacional. Porque, já adianto, ali na sequência do artigo 129, ele vai criar várias hipóteses de responsabilidade. Dentro dessa ideia da responsabilidade, nós podemos ainda perceber que a preocupação do Código foi reconhecer esses casos que seriam aplicáveis a vários tributos. Só que isso não afasta, isso não exclui, isso não em nada contamina aquele sentimento de que nós temos uma possibilidade também de fixar isso casuisticamente para determinado tributo. Então, alguns tributos são especialmente festejados com a fixação de responsabilidade. Nós vamos ter que conversar bastante sobre as responsabilidades que surgem, por exemplo, no caso do imposto de circulação de mercadoria, no nosso festejado e preocupante ICMS. Eu posso afirmar a vocês que dentro da legislação federal, seja título de imposto de renda ou de contribuições, existe ali também a máxima de fixação em cima de obrigações tributárias também com criação de responsabilidade, seja pensando no empregador ou eventualmente coisas parecidas com isso, ou o administrador de determinada pessoa jurídica, mas é só para destacar que essa nossa conversa aqui jamais afastaria, jamais excluiria um reconhecimento de que vários casos de responsabilidade podem ser criados em cima da legislação de cada um dos nossos tributos. E que o que está no CTN tem ali por vocação ser a fixação de casos de responsabilidade genericamente aplicáveis a várias formas tributárias, mas não afastando jamais a possibilidade de cada tributo vir e construir nesse contexto. Dentro dessa realidade, nós já temos uma outra preocupação bem evidente, que o importante, seja admitido pelo Código, seja o Código Tributário orientando esses outros casos que vão surgir, é que esse responsável também não seja um estranho completo naquela relação. Que, em tese, nós vamos ter esse responsável como sendo uma pessoa com um vínculo, ainda que indireto, não há dúvida de que é um vínculo indireto, com a situação que constitui o fato gerador. E nesse ponto eu queria destacar uma certa preocupação. É claro que quando a gente pensa isso que sai ali, e eu estou tirando as informações do artigo 128, quando eu enxergo ali, olha, o responsável, aquela pessoa que está na lei, vinculada ao fato gerador, ainda que indiretamente, mas vinculada ao fato gerador, é claro que a vinculação primária é com o fato gerador. E de uma forma ainda mais indireta, a vinculação dele é com o eventual contribuinte. Então, o pai é responsável não porque ele é pai, e sim porque ele administra o patrimônio do menor. É claro que, no final das contas, na hora que eu sei que esse pai está associado a um fato gerador de um patrimônio que esteja afeto ao menor, de alguma maneira ele acaba tendo vínculo também com quem seria o nosso contribuinte. Só que observem que, para o legislador do nosso código, quando ele foi pensar, olha, não é um estranho, esse não estranho foi associado muito à ideia do fato gerador.
e, de uma maneira ainda oblíqua, mas bem mais distante, associado ao eventual contribuinte. Destaco isso porque uma melhor frase de qualquer prova diria que o responsável é aquela pessoa vinculada, indiretamente, mas vinculada ao fato gerador, e não a pessoa que seja, por exemplo, numa prova, aparecendo ali vinculada ao contribuinte. Se eu tivesse que pensar qual a melhor frase vai ser aquela que me diga que o responsável é uma pessoa que tem uma relação e uma vinculação de alguma maneira indireta com o fato gerador, e não uma frase que me diga que seria uma pessoa relacionada com o contribuinte. É claro que eu estou pensando sempre a melhor frase, mas estou considerando também que todos nós sabemos que nós vamos viver provas objetivas, e ao viver provas objetivas nós vamos ter que lidar com os cenários no qual essas frases possam produzir algum tipo de efeito. Digo isso para ilustrar de maneira bem clara. Se eu parar e pensar, por exemplo, concurso em que o direito tributário é sempre muito complicado, muito complexo, que é o concurso da Receita Federal. Talvez seja o mais bambambam, não sei qual a vocação de cada um de vocês, mas se eu vou parar, não, Receita Federal tem até o status, talvez, do grande concurso nacional. Mas, por exemplo, no concurso de auditor da Receita Federal do ano de 2012, quando eles foram construir uma frase, uma pergunta lá, bem genérica sobre a responsabilidade, sobre essas coisas todas que nós estamos falando, ele construiu uma frase e disse que estava correto, era uma daquelas provas que pergunta qual é a resposta incorreta, qual é a alternativa incorreta na questão, mas, portanto, ele considerou como correta uma frase que dizia que o responsável é a pessoa que tem um vínculo com o fatiador e com o contribuinte. Eu repito, talvez não seja a melhor forma de nós extrairmos o conteúdo do artigo 128. Mas, de uma certa maneira, eu posso também não ser muito rigoroso e perceber que existirá uma inevitável consequência nesse sentido. Claro que, por isso que eu dizia, uma melhor frase é aquela que diga que o tal do meu responsável é uma pessoa vinculada ao fato gerador e não uma pessoa vinculada ao contribuinte. A melhor frase seria aquela que dissesse isso. Agora, isso não significa dizer que eu preciso ser intransigente nesse ponto. Todos nós estamos aqui pensando em atingir o nosso melhor resultado, e quando eu falo atingir o nosso melhor resultado, é bem pensar a nossa produção de questões em provas, e ali nós vamos ter que ter muita tranquilidade, até de perceber qual é a melhor das nossas alternativas. Repito, que a melhor frase é aquela que diga que o responsável é uma pessoa vinculada ao fato gerador, e não algo que associe o responsável ao contribuinte. Mas também não vamos ser cabeça dura nesse ponto. Essa é a base do Código Tributário, e que no final das contas ele vai parar e perceber o seguinte: bom, estou trazendo para dentro da relação tributária alguém que não era propriamente o contribuinte no sentido tradicional da nossa vocação. Bom, quando eu coloco isso, qual é a consequência? E nesse ponto, quando a gente pensa essa figura da consequência, nós acabamos convivendo com essa separação aqui. Porque, vejam, tem momentos em que eu estou colocando o responsável, só que isso não afasta o dever do contribuinte. Eu estou colocando o responsável, mas como nós falamos até naquele último encontro, eu estou trazendo ele como mais uma pessoa que vai funcionar como solidário. E aí, essa responsabilidade, vejam, eu tenho lá o contribuinte, só que isso não exclui o dever do contribuinte quando eu afixo alguém como responsável, porque eu posso criar casos de solidariedade. O próprio Código Tributário havia admitido para todos nós, por força do artigo 124, que a responsabilidade, ou melhor, que a solidariedade poderia ser possível. Claro que eu na época, dei um exemplo para todos de solidariedade, pensando contribuintes solidários. Várias pessoas que eram dono de uma única coisa, um único imóvel, por exemplo. Agora, eu posso fazer a mesma orientação pela fixação de uma responsabilidade, em que eu tenho um contribuinte e trago ali alguém como solidariamente assumindo aquela dívida com ele. E nesse ponto, esse alguém, claro, sempre mediante lei, esse alguém sendo fixado ali sem o afastamento do dever daquele contribuinte original.
Eu posso, inclusive, não apenas trazer essa pessoa, mas eu posso fazer isso na forma de uma transferência, ou melhor, genericamente pensando na ideia de sucessão. Quem adquire um bem, adquiriu o bem, de alguma maneira, assume as dívidas que vêm com ele. E qual é o ponto nesse caso? Eu até esqueço, muitas das vezes, quem era o contribuinte, mas eu conhecia aquele contribuinte. Eu sabia quem era aquele contribuinte. E na hora que eu tenho um caso como esse de sucessão, só para ilustrar aqui, imaginem que eu estou fazendo aqui uma transferência de patrimônio, em que aqui o dono da coisa era o Zé. E aí depois vai vir aqui o Júnior, comprando um determinado bem. Se eu tinha aqui um tributo devido pelo Zé, vejam que quando o Zé pratica um fatiador, claro, ele é contribuinte. Na hora que o Zé vende o patrimônio ao Júnior, na hora que o fisco for cobrar aqui, ele até vai parar a pensar o seguinte: olha, eu conhecia o Zé, eu lidava com o Zé era o meu contribuinte. Só que por essa transferência de patrimônio, eu vou jogar ao Júnior a ideia da sucessão. Então, nesse ponto, se imaginarmos como tal, a sucessão é um tanto quanto natural. E, claro, natural no sentido de falar o seguinte: não, pô, Júnior, você está com patrimônio, agora você assuma as dívidas que recaem sobre ele. É evidente que quando eu penso essa ideia da fixação da responsabilidade, é claro que isso vai ter uma lei, para tanto, vai ter que dizer que tipo de aquisição é essa, que patrimônio é esse, quais são os tributos que transferem. Agora, acima de tudo, você tem uma possibilidade de conviver com a ideia de sucessão, em de pensar ali que o patrimônio transferido carrega junto as suas dívidas. O que eu não posso simplesmente é dizer no senso comum, porque eu chego lá na esquina e o leigo ali da esquina comprou ativo, leva o passivo, ou comprou um bem, leva as dívidas que tem com ele. Veja, ninguém assume obrigação se não tiver alguma norma que fixe esse dever. Isso é responsabilidade tributária, isso tem que estar na lei. Então, essa ideia da sucessão é inevitável nesse contexto. Como também vai ser inevitável esse caso aqui, nós fixarmos deveres de terceiros. Porque nesses deveres de terceiros, eu tenho que imaginar exatamente não só o cenário do pai, mas pessoas que agem em nome de. E nesse contexto, quando pensarmos essas pessoas que agem em nome de, é claro que, novamente, a lei tem que vir e tem que dizer quais são as pessoas, em que situações elas assumem, ou seja, esse é exatamente, deixa eu até apagar aqui, a forma pelo qual o Código Tributário Nacional acabou reconhecendo a fixação da nossa ideia de responsabilidade. Então, a própria doutrina começou a perceber que em cima ou a partir do Código Tributário Nacional, nós fixamos diversas obrigações transferindo, em que você conhece o contribuinte, mas você transfere também total ou parcialmente o dever a uma outra pessoa. Essa ideia da transferência, ela é marcada pela característica de que o contribuinte não é ignorado. Ele pode até ser esquecido, mas ele não é ignorado. Eu posso até não mais querer cobrar dele, mas eu sei quem foi ele, eu sei que ele praticou o fatiador, eu impus o dever de pagamento a ele, mas que depois, por algum cenário, seja legislativo, fático ou qualquer coisa parecida com isso, você traz o aparecimento de um responsável. E isso difere completamente do caso da substituição. Porque vejam que no caso da substituição, isso não está no Código Tributário. A substituição, como disse eu agora há pouco, mais famosa é exatamente a substituição que acontece dentro do ICMS. E o que dali surgiu nas normas de ICMS, em que alguém para e pensa o seguinte: olha, já que é um imposto que recai sobre várias etapas, como nós falamos desde sempre, é um imposto plurifásico, eu posso perfeitamente pensar que é fácil criar o meu dever e pensar essa criação do dever estabelecendo ali que eu vou eventualmente estabelecer também um momento em que eu esqueço e ignoro completamente quem é o meu contribuinte, não quero nem saber quem ele é e já jogo, num primeiro plano, a fixação para uma outra pessoa.
Então, pense comigo o seguinte, só para ilustrar um exemplo aqui bem comum e frequente nesse contexto. Nós pensemos lá um produtor rural. O cara está ali na vida agrícola dele, está lá na sua atividade rural e ele está lá plantando chuchu na serra ou plantando bananeira. Ótimo, então ele não é simplesmente um produtor. Ninguém produz simplesmente para produzir. Se ele for um cara de grande porte, ele vai estar numa escala industrial, certamente tem uma pessoa jurídica ali por trás. Agora, se for um pequeno produtor, esse sujeito, ele pode até pegar os seus produtos e vender na feira da cidade mais próxima. Ou ele pode até girar as cidades mais próximas para vender aquele produto. Mas ele pode também falar o seguinte, bom, eu não quero ficar acordando de madrugada todo dia. Por que eu não pego esses meus produtos, que eu tô saco, e vou procurar um centro de distribuição mais próximo, um Ceasa da vida, um C, alguma coisa aí da vida, em que eu posso distribuir os meus produtos, que na verdade posso vender para um atravessador, e esse atravessador depois vai fazer chegar mais lá adiante. Simplifica a minha vida, talvez eu não consiga melhor preço, mas aí é uma questão que foge à preocupação tributária, mas simplifica a minha vida porque eu posso simplesmente concentrar a minha atividade e falar o seguinte, vou pensar um Ceasa, tá? O Ceasa da vida, quer comprar aqui as minhas bananas, meus chuchus? Ótimo, e aí ele transfere tudo, as suas mercadorias para lá. Se eu for parar e pensar bem, mais do que produtor, esse cara é também comerciante, porque ele está fazendo circulação de mercadoria. Agrícola ou não, mas é circulação de mercadoria. Então, o que alguém pensou? Meu amigo, olha, no frigir dos ovos, você tem que fazer inscrição estadual, você tem que pagar ICMS, tem que obrigar-se ali ao cumprimento dos deveres instrumentais, dos nossos deveres acessórios, ou seja, você tem que suportar a consequência tributária. Foi aí que alguém parou e pensou o seguinte, fixar esse dever tributário em cima desse pequeno produtor rural, impraticável, porque esse cara não vai cumprir. Então, o que se pensou? Esquece esse sujeito. Não esquece o fato gerador por ele praticado, mas esquece esse sujeito. Esquece. Ignora completamente. Na verdade, nem pondera sobre ele. Vamos fazer melhor. Vamos cobrar direto de quem comprar dele. O Ceasa da vida, você que está aí comprando chuchu e bananas daquele pequeno produtor, você tem que pagar o ICMS dele. Vejam, o cenário se a gente for imaginar, deixa eu limpar aqui, se a gente for imaginar esse contexto, olha só o que está acontecendo. Eu tenho um cara aqui que é um pequeno produtor, que vai jogar esses produtos, no meu exemplo, no Ceasa. Esse Ceasa vai fazer uma terceira venda aí, sei lá, a um supermercado da vida. Então, onde é que está a minha preocupação? Aqui eu tinha um fato gerador do ICMS. Eu tinha um fato gerador do ICMS. Só que exigir imposto desse sujeito aqui, trazer essa obrigação tributária nesse exato momento, extremamente delicado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esquecer esse sujeito, ainda que eu saiba que o fatiador por ele aconteceu. E vou exigir esse tributo em cima desse pessoa que vem depois. E como ele não é ele que está praticando o fatiador, veja, eu não posso chamar ele de contribuinte. Eu vou dizer que ele é o meu responsável. Só que ele é responsável por um tributo que está aqui, que não é ele que está praticando, porque não é ele quem circula a mercadoria, ele só comprou ou recebeu a mercadoria. Então, eu vou efetivamente tratá-lo como responsável. E por que nós falamos ser esse um caso de uma responsabilidade excludente ou por substituição? Porque eu ignoro o contribuinte vai ser um contribuinte substituído, e vou em cima direto do responsável substituto. E a substituição é marcante porque realmente eu não me preocupo com esse produtor. Eu esqueço ele da relação, ainda que eu saiba que ele existiu. E quando eu falo esqueço, eu não vou fixar dever para ele. Eu vou direto em cima daquele Ceasa. E observem que não é pelo Ceasa da venda que ele faz no supermercado, porque aqui quando esse cara for vender, ele tem um novo ICMS envolvido na questão. Só que aí esse ICMS da venda dele para o supermercado é uma venda em que ele mesmo é o contribuinte. O que eu vou ter, nesse caso, é o Ceasa funcionando como contribuinte da circulação feita por ele e responsável pela circulação anterior.
Então, é aí que nasceu, ou para esse cenário, que nasceu a nossa tese da substituição tributária. Na substituição tributária, nós estamos fixando uma responsabilidade, mas em que eu excluo o dever do contribuinte e vou direto e completamente em cima de um responsável substituto. Essa ideia da substituição é que é a mais interessante de todas, porque quando nós pensarmos a ideia da substituição, portanto, nós estamos falando dessa característica aqui. Veja lá, a ideia da substituição é quando, por lei, sempre por lei, e nesse caso, para ninguém ter dúvida, que seja explícita, que seja expressa, você trata alguma terceira pessoa, uma segunda pessoa ou uma outra pessoa como devedor e que no final das contas essa obrigação já nasce contra ele. O dever já é originariamente fixado contra ele. E eu esqueço o contribuinte. O contribuinte foi completamente ignorado, completamente substituído. Quer dizer, na ideia da substituição tributária, nós temos um responsável substituto e um contribuinte substituído, ou contribuinte substituto. Então, o importante é perceber que você está colocando o dever em cima de uma outra pessoa. E, no limite, se alguém quiser falar assim, eu até não devo chamar esse responsável de contribuinte, claro, na linguagem técnica. O que ele é um substituto. Ele cria ali uma forma de substituição porque ele faz o contribuinte se afastar. E o importante nessa ideia de substituição é que a vida criativa foi muito clara. Ela conseguiu fixar, portanto, cenários onde a minha substituição pode se dar por pelo menos duas formas bem diferentes. Eu posso ter uma substituição das operações seguintes e posso ter uma substituição das operações pretéritas. Quer dizer, pensem lá, do ponto de vista de quem está fixando o dever, ou de quem está recebendo esse dever, o que nós temos efetivamente eu consigo enxergar que eu vou ali em cima de uma outra pessoa e vou fixar esse dever de uma operação que já aconteceu, é o caso do nosso SEASA, que paga o tributo para trás, porque ele paga lá de um produtor rural, ou quem sabe eu fixar em cima de uma operação futura. Porque aí, é claro, na operação futura eu vou pensar que o fácil agora é cobrar logo da produção e não de quem vai fazer lá o comércio final. E pela linguagem prática até começou a se usar essas expressões aqui, a substituição para frente e a substituição para trás. Alguns vão chamar de substituição progressiva e substituição regressiva. Não importa a nomenclatura empregada. O que me importa é perceber que, na hora que você fala de uma substituição para frente, você está colocando alguém como responsável numa operação que ainda vai acontecer, de operações seguintes e subsequentes. E na hora que eu trato a fixação de uma responsabilidade, de uma obrigação passada ou de uma obrigação pretérita, você está dizendo para esta pessoa aqui que ele paga por uma obrigação, por um fato gerador que já se deu. Quer ver? Olha aqui, vou ilustrar melhor, vamos pensar aqui as nossas modalidades, portanto, de substituição. De novo, pensa lá, um produtor e a indústria. Pequeno produtor rural, o SEASA. Um pequeno produtor de sei lá o quê, de um insumo, e a indústria que está comprando dele. Qual é o ponto-chave aqui? É que na substituição para trás, na substituição regressiva, o que eu estou dizendo é que este sujeito aqui é o responsável. Mas responsável, veja, de um ICMS cujo fatiador está aqui. O fatiador estava aqui. Que esse pequeno produtor está vendendo uma matéria-prima, um produto agrícola, leite, sei lá, o que ele está vendendo, para uma indústria muito maior lá no futuro. Então, em tese, quando eu olho esse fatiador, eu pensei assim, não, meu amigo, você tem que pagar esse imposto. Só que aí é muito mais fácil esse ICMS ser recolhido lá na frente da indústria. Então, essa indústria é o meu responsável por substituição. E nós chamamos de substituição para trás, porque como eu estou fixando esse dever para ele, a operação já aconteceu. Ou seja, a ideia de para trás ou para frente
pensa no nome e pensa a qualidade quem está enxergando as operações. Ou seja, pensa na qualidade, mas não é o seguinte, peraí, essa operação já aconteceu ou ainda vai acontecer? Eu sou a pessoa obrigada a pagamento. Sou eu que estou sendo chamado a esse dever. Na hora que eu sou chamado a esse dever, eu sou chamado a esse dever por uma obrigação que já aconteceu ou por uma obrigação que ainda vai acontecer? Daí essa qualidade do responsável para frente ou para trás. Nesse meu exemplo aqui, a chamada responsabilidade para trás, o fatiador já aconteceu, eu pego e trato essa indústria como responsável por esse fatiador aqui de trás da circulação. Por que eu posso afirmar que é fácil fixar a obrigação contra ela? Porque, mal ou bem, também não é nada muito estranho. Esse cara comprou a matéria-prima, comprou aquele produto agrícola, comprou o leite para fazer o nosso, tirar lá do produtor rural para colocar na caixinha. Então, é fácil de nós identificarmos isso. E nesse ponto, isso não é um problema nenhum. Porque até pela própria natureza das vezes, dos tributos, isso aqui é tipicamente ocorrendo no ICMS, quem sabe até no IPI, e são tributos indiretos, que nós sabemos que isso vai ser repassado no preço de alguma maneira. Então, já saberia-se que, no final das contas, quem está comprando vai assumir o ônus disso. Só que, nesse caso, em nome de uma praticidade tributária, nós vamos chegar e falar assim, não, é mais fácil jogar em cima de quem está ali suportando como meu devedor. Muito mais fácil, muito mais fácil. Daí porque fixou-se essa ideia da substituição para trás. E nem é nenhum grande problema, porque, em tese, se eu pensar esse meu exemplo aqui, eu sei quanto que aquele fatiador já aconteceu, quanto custou essa matéria-prima, quanto foi pago na operação, ou seja, eu consigo tirar todos os elementos que eu preciso aqui. Todos. Eu consigo aqui tirar todos os elementos que eu preciso. Eu consigo perfeitamente identificar meu fatiador, mais do que identificar o fatiador, eu sei quanto foi o valor da operação, então eu sei a minha base de cálculo, eu só não cobro aqui. Cobra quando ele chegar ou quando for vendido lá na frente. Então, é só, muitas das vezes, dispensar o momento e diferir essa cobrança para o futuro. Mas, repito, como a ideia da substituição é pensada em cima do responsável, e esse é o meu cara responsável, vejam, pensem com o prisma dele. Eu estou aqui como responsável e olhando lá para trás um fatiador que já aconteceu, e suportando uma obrigação que já se deu no passado. Daí porque nós temos essa máxima de fixar como responsável essa obrigação já ocorrida. E assim vamos nós felizes e contentes. Quer dizer, feliz e contente mais ou menos, porque depois nós temos um outro cenário que é a substituição para frente. Na substituição para frente, a coisa já não é tão simples assim. Porque vejam, eu agora tenho que envolver várias operações. Sou eu de novo a indústria aqui que estou vendendo bebidas em geral, refrigerantes, cervejas, a cachaçinha nossa de cada dia, bebidas. E aí eu sou uma grande indústria, um grande distribuidor, por exemplo, e no final das contas, se eu for parar e pensar, veja que a maior parte dos meus produtos vai parar em bar, boteco, restaurante, birosca, sabe a Deus onde vai parar. E aí o que pensaram aqueles mesmos legisladores do ICMS? Vamos imaginar que eu sou aqui uma grande distribuidora de bebidas, e que eu vou botar os meus produtos nos botecos aí do Brasil afora, e cada um de nós vai chegar lá e vai consumir, como eu acabei de fazer antes de estar aqui conversando com vocês. Parei ali embaixo, tomei um refrigerante para me dar uma relaxada básica, ótimo, maravilha, vejam, tomei ali um comérciozinho absolutamente informal, absolutamente assim, de beira de esquina no final das contas. Se a gente for parar e pensar nesse contexto, vejam que dificuldade que o Estado vai ter de chegar assim, não, vamos ali cobrar o ICMS daquele refrigerante que o Irapuã tomou. Ih, complicado. Não que ele venha cobrar em cima de mim, mas ele vai cobrar em cima da birosca ali, em cima do boteco, em cima do restaurante. Aí o que pensou esse legislador estadual? Isso nasceu no campo do ICMS. Bom, eu tenho um imposto aqui, esse daqui não tem dúvida, não tem grande problema, eu vou ser indústria, grande indústria que já paga o seu imposto. E você tem outro imposto aqui.
Vamos fazer o seguinte, sabe esse imposto cujo fato gerador vai acontecer lá no futuro? Você, meu amigo, você já paga esse tributo. Então, quando sair da indústria, sai com 2 impostos pagos. O da operação da venda dela, em que ela é contribuinte, e também com a operação aqui da venda no futuro. Então, vejam que ele está pagando o imposto, essa distribuidora de bebida está pagando o imposto de quando o boteco for vender a nossa bebida. Isso vai se dar na bebida, nos cigarros, no posto de gasolina, na concessionária de automóveis. Alguém parou e pensou assim, dá muito trabalho, vamos simplificar, vamos logo aqui no grande industrial. É mais fácil eu cobrar esse imposto aqui. E quando eu falo mais fácil, não estou pensando simplesmente, falo assim, mais fácil porque eu quero ter pouco trabalho. É porque eu repito e insisto, toda a nossa técnica, toda a nossa base da fixação das responsabilidades tributárias procuram, claro e naturalmente, uma ideia de praticidade. Então, saiu da fábrica e da distribuidora de bebida, já paga o seu e de quem for comprar de você. Porque eu sei que quem compra de você, compra para revender. Então, ele naturalmente pensa várias operações e vejam que aqui, nesse contexto, eu vou ter o pagamento do imposto já lá na fase anterior. Aqui eu já tenho um pagamento do imposto da operação que ainda vai acontecer. Por isso que a gente enxerga esse ICMS já recolhido pela própria indústria. E isso é muito importante para facilitar alguns produtos. Repito, bebidas, cigarros, combustível, isso é tudo muito simplificado. Eu não vou me aborrecer com o posto de gasolina, eu vou em cima das distribuidoras do combustível. Eu não vou me aborrecer com os botecos em geral, eu vou em cima direto de quem vende para eles. Só que essa substituição de uma operação futura, uma substituição progressiva, uma substituição para frente, ela tem um grande inconveniente. Ela facilita bastante a nossa vida, sem sombra de dúvidas, facilita. Mas qual é o grande inconveniente? É que, em tese, nós quando conversamos da obrigação tributária, nós dissemos o seguinte, olha, a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador. A obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador. Então, em tese, eu só tenho um dever de fazer pagamento depois que o fato gerador acontece. Foi aí que essa indústria aqui falou, para tudo. Não venha em nome dessa praticidade querendo quebrar o nosso modelo, o nosso sistema, porque efetivamente qual é o grande sentimento, qual é a grande consequência em cima de tudo isso? Que quando pensarmos como tal, nós temos que reconhecer que essa fixação do dever só pode ser posta depois que o fato gerador acontece. E como o fato gerador ainda não aconteceu, como é que você já está querendo me exigir o pagamento antecipado no tributo? Porque no final das contas eu estou pagando antes do fato acontecer. No final das contas, no frigir dos ovos, se eu for parar e pensar bem nesse contexto, eu estou pagando um tributo cujo fato gerador ainda não aconteceu. E aí vem todos os problemas, quer dizer, como é que você está querendo me exigir um tributo se o fato ainda nem aconteceu em si? E foi exatamente para dar resposta a tudo isso. Porque, vejam, sem querer defender ninguém. E aí, galera, gostou da super aula do professor Irapuan Beltrão? Então, olha só. Então, se você quer continuar assistindo essa videoaula e as outras aulas do curso, do módulo do professor Irapuan, Direito Tributário, que nesse momento nós temos 28 horas, eu convido você a conhecer nosso site e se matricular no nosso curso. O professor Irapuan é um grande professor, um grande profissional. Ele já ministra essa disciplina há algum tempo. Eu garanto para vocês que é um professor aí renomado. E esse módulo de Direito Tributário irá te preparar para qualquer concurso, para de qualquer banca, você pode ter certeza. Não é um curso superficial, é um curso de altíssimo nível do grande professor Irapuan Beltrão. O valor do investimento, acreditem, apenas R$60. R$60, 60 dias de acesso, R$1 por dia. Você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.
Clique-Claque.